Louvado seja Deus, santo é o nome do Senhor Jesus. Que nos diz Jesus perante o sinédrio, ou perante o julgamento. Versículo 63 nos diz: e os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o, e vedando-lhe os olhos, feriam-no no rosto, e perguntavam-lhe dizendo: profetiza-nos, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, ajuntaram-se os anciãos do povo, e os principais dos sacerdotes, e os escribas, e o conduziram ao seu concílio, e lhe perguntaram: se tu és o Cristo, dize-nos. Ele replicou, ou disse mais uma vez: se vos disser, não o crereis. E também, se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora, o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram-lhe todos: logo és tu o Filho de Deus? E ele lhes disse: vós dizeis que eu sou. Então disseram: de que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos o ouvimos da sua boca. Amém? Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor Jesus, eis ali, ó Pai, a tua santa, maravilhosa, Senhor, gloriosa palavra, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por não ter desistido de nós, Senhor. Muito obrigado por essa palavra maravilhosa, Jesus querido. Oh, Jesus, eu te amo, Jesus. Eu te agradeço, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pelo sangue, Senhor, da nova e eterna aliança, Deus, com o homem na terra, papai. Muito obrigado, Deus. Eis aí a tua palavra, Senhor, ao qual meditamos, trabalha nos corações, Jesus. Prepara, Senhor, que esta palavra, Deus, possa cair em boa terra, Senhor. Fala com cada um nessa noite. Fala conosco, nos alimenta, Senhor, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Pode assentar. Desocupa as mãos, meus irmãos. Bate palma para Jesus. Santo é o nome do Senhor. Louvado. Pode bater palma para Jesus. Santo é o nome do Senhor. Eu sou pequeno, o grande é Ele, irmãos. Eu sou pequeno, eu sou menor, meus irmãos. O Senhor falou que aquele que quiser ser grande, que seja o menor. Aquele que quiser ser servido, que seja servo. Meus irmãos? Olha para você ver como que o crente tem que ser humilde, meus irmãos? Olha para você ver como que o crente ele tem que mostrar verdadeiramente que ele é o menor através da sua humildade. Não tem ego, não tem ignorância, meus irmãos? Não tem arrogância. Louvado é o nome do Senhor. Pode bater palma para Jesus, irmãos. Louvado seja Deus. Irmãos, nós temos motivos de sobra para agradecer ao Senhor Jesus. Não só pelas armaduras espirituais que Ele nos entrega. Irmãos, eu caminho todos os dias e eu fico observando, Às vezes vocês já pararam para pensar assim, para observar qual o sentido da vida, Qual o sentido de tudo que nós fazemos em cima dessa terra, Você está ali no meio do seu trabalho, aí você olha para um lado, tem um cozinhando, tem um lavando ali uma louça, tem outro ali, fazendo qualquer trabalho ali na lida do dia a dia, e você está ali naquele ambiente, você olha, você vê aquelas almas, você vê aquele povo ali se movimentando, E aí, qual o sentido disso tudo, meus irmãos? Santo é o nome do Senhor. Será que as pessoas, elas pensam que a morte pode bater na porta delas, até mesmo no dia de hoje? Satanás, irmãos, ele vai diante do Senhor a todo momento, Ele é o inimigo das nossas almas, ele é louco para nos tragar, para tragar a humanidade, meus irmãs? As pessoas eles perguntam: por que o diabo é assim? Por que tem que ser assim? Santo é o nome do Senhor. Por que Deus deixa o diabo fazer isso?
né? Atormentar o povo. Por quê? Aí eu pergunto aos irmãos, por que o seu patrão ele exige que você trabalhe o mês todo para ele te pagar no final do mês? Ele poderia te pagar se você trabalhar, não poderia? Né? Não poderia, seria bom demais. Seria bom demais se nós fôssemos para o céu sem ter dificuldade nenhuma, não seria? Né? Tudo na vida, irmãos, exige de nós esforço, exige dedicação. O diabo, irmãos, ele nada mais é. Vocês conhecem alguma pessoa invejosa? A inveja é a podridão dos ossos, meus irmãos, né? O crente, ele, de modo nenhum, ele tem que ter inveja de nada, de nada. Ele tem que se alegrar. Quando uma pessoa está bem sucedida, Deus está abençoando, você tem que se alegrar, meu irmão, né? Não questione muito o Senhor, não. Satanás nada mais é que um ser invejoso. Ele tem inveja de você, meu irmão, sabe? Você vai entrar dentro da sua casa hoje, você vai olhar para um lado assim, talvez você não vai nem ter muita coisa. Aí você pensa, aí a hora que você está dentro da sua casa, você pensa por você mesmo, assim, fala, meu Deus, o diabo então tem inveja de mim, né? Tem, meus irmãos. Você pode não ter nada, né? Pode estar faltando as coisas, pode estar passando luta, mas o diabo ele tem inveja de você, irmão. O diabo tem inveja de nós. Sabe por quê, irmãos? Porque ele perdeu algo que ele nunca mais vai poder ter novamente. Ele perdeu algo, irmãos, que quem sabe, a Bíblia não diz, mas quem sabe, se devido aos anjos terem caído do céu, o Senhor deve ter, né? Vou criar uma humanidade, dar uma oportunidade para eles, colocar eles numa prova, para eles terem essa oportunidade que Satanás perdeu, né? Santo é o nome do Senhor, porque pelo que nós entendemos pela palavra, os demônios já estavam, né? Já existia um abismo, desde antes de Deus, né? Colocar a humanidade na terra, né, irmãos? Desde antes de Adão, desde antes de Eva, né? Santo é o nome do Senhor. E quem sabe, devido a essa oportunidade que o Satanás, os anjos do céu perderam, nós não estamos tendo ela hoje, né? Quem nos garante que não pode ser isso, né, irmão? Santo é o nome do Senhor. E apesar de que o Senhor poderia muito bem criar outros lugares também, e criar a humanidade e dar essa oportunidade para nós, né? Santo é o nome do Senhor. Mas tudo na vida, irmãos, nós aprendemos e muitas vezes nós somos ignorantes a não analisar, né? Se você quiser, né, colher algo lá na roça, você tem que fazer o quê? Plantar, né? Exige um esforço, exige uma dedicação, né, irmão? Santo é o nome do Senhor. E o Senhor Jesus, irmãos, abriu essa porta maravilhosa para nós. A porta da vida eterna, a porta da salvação, meus irmãos. Santo é o nome do Senhor. Irmãos, a pessoa que ela crê na Bíblia, irmãos, ela tem que ser espiritual, meus irmãos. O carnal ele não crê não, meus irmãos, não crê, não adianta. Ele pode até ir para a igreja, ele pode até, né, dizer que é crente, mas se ele não tiver experiência espiritual, se ele não sentir o poder de Deus, se ele não ver o céu aberto, se ele não contemplar as maravilhas do céu, ele não vai crer não, meus irmãos, não crê na palavra, não crê, porque a palavra ela é espiritual, meus irmãos. Imagine, irmão, o seu corpo desaparecer de um lugar e aparecer em outro, né? Que coisa que é essa, meu irmão? Sou um cristão espiritual para crer nisso, meus irmãos. Sou um cristão que o mundo chama de louco para acreditar num negócio desse, meus irmãos, né? Santo é o nome de desaparecer, flutuar, aparecer nos ares com Jesus. Medite, irmãos. Você crê mesmo nessa palavra, meus irmãos? Se você não crê, meu irmão, busque de Jesus a partir de hoje. Porque aquele que não crê, meu irmão, está correndo sério risco de ficar de fora do reino dos céus. Se você nunca sentiu o poder de Deus, dificilmente você vai crer na palavra, meu irmão. Dificilmente. Santo é o nome do Senhor. Pode bater palma para Jesus. Santo é o nome do Senhor. Nós lemos lá em Isaías capítulo 53, né? Muitas vezes as pessoas não entendem, mas Jesus veio na terra, morreu, para que um negócio desse? Por que tinha que ser assim, né? Santo é o nome do Senhor, porque o Pai, Ele não aceita qualquer coisa não, meus irmãos. O Pai, para nós ver como o Deus Pai, Ele foi severo com Jesus, meus irmãos, né? Ele foi severo, Ele foi firme, Ele permitiu o Senhor passar por isso aqui que nós lemos, meus irmãos.
né? Ao madeiro verde fizeram isso, meus irmãos. Imagina Deus, o Pai do céu, olhando um negócio desse, irmãos. Colocaram uma venda, sabe o que é venda? Tampou o olho de Jesus e batia no rosto dele, meus irmãos. Vocês entendem um negócio desse, meus irmãos? Olha o que fizeram com Jesus, meus irmãos. Olha o que fizeram com o Senhor. E ainda debochava dele. Você é profeta mesmo, é? Você está aí com o olho fechado, então diz quem foi que te bateu aí. É isso, nada mais do que isso que fizeram com Jesus, né? E ele poderia ter evitado isso, meus irmãos. Só que nós temos que agradecer ao Senhor, né? Porque ele foi até o fim por nós, irmãos. A palavra do Senhor diz que o testamento ele só passa a valer quando o testador morre, né? Às vezes você não entende por que Jesus tinha que morrer. Aí você vai dizer, porque senão o Novo Testamento não teria valor. Não teria valor, irmão, se Jesus não tivesse, se o testador não tivesse pagado o preço, né? Santo é o nome do Senhor. Se Jesus tivesse abandonado tudo e subido, como ele poderia ter feito, não teria valor a Bíblia. Nós estaríamos perdidos. E aí, meus irmãos, você tem motivo para agradecer Jesus? Dá glória para Jesus. Glória a Deus. Bate palma para Jesus, irmãos. Santo é o nome do Senhor. Louvado seja Deus, irmãos. Nós temos motivo de sobra, irmãos, para agradecer Jesus. Irmãos, a aflição que Jesus passou nessa terra, o homem ele não consegue nem imaginar, irmãos. Não consegue. Sabe o que é você? Quem já teve visão? Quem dos irmãos já teve visão? Vocês têm que buscar a visão do céu, meus irmãos. Há pouco. Santo é o nome do Senhor. Visão, aquilo que o Senhor mostra que vai acontecer, né? Jesus ele já tinha visto tudo, ele já tinha visto a caminhada dele, ele já tinha visto os açoites, meus irmãos, ele já tinha visto que fariam isso com ele. A noite anterior, antes de ser preso, Jesus ele sobe no monte para orar, irmãos. Não dá para a gente, nosso pensamento é pequeno para compreender, irmãos. Alguém suar sangue, meus irmãos. Alguém soar sangue. Imagina a aflição, meus irmãos. Imagina a dor, né? Quando a gente muitas vezes vai fazer algo nessa vida, que a gente tem uma certa insegurança, a gente já começa a ficar trêmulo, a gente já começa a ficar com medo, né? Santo é o nome do Senhor, já começa a vir aquela ansiedade, né? Imagina o Senhor Jesus, meus irmãos. Se nós ficamos aflitos às vezes com coisa dessa vida, imagina Jesus diante do preço desse, tendo que pagar por mim e por você, né? Aí eu vejo muitos cristãos ignorantes dizer que doutrina de homem, fardo pesado. Oh, meus irmãos, que maior fardo foi senão o que Jesus carregou por nós, irmãos. Irmãos, tudo aquilo que é para santificação eu agradeço, eu louvo a Deus em conhecer, irmãos. Eu tenho um desejo de mudar, eu coloco esse carro pesado aqui nas minhas costas, eu quero carregar ele mesmo, é para santidade, então me dá que eu quero. Pode não dar que eu vou carregar, eu quero ir, eu quero Jesus, eu quero ser mais santo ainda, meus irmãos. O diabo ele engana a humanidade, irmão, de uma forma tremenda nos dias de hoje. Muitos cristãos costumam dizer, ninguém é santo, ninguém é perfeito. Isso é mentira do diabo, meus irmãos. Isso é mentira do diabo. O que nós lemos em Apocalipse 22, quem é santo, seja mais santificado ainda. Então é para quem é santo. Ninguém é perfeito. É mandamento de Jesus ser perfeito. Se você não for perfeito, você não vai entrar no céu não, meus irmãos. Não vai não. Onde que o sangue de Jesus já lavou que não é perfeito, meus irmãos? Quem é que o sangue de Jesus já santificou que não é santo? Você está sendo ignorante demais cair numa conversa dessa. O sangue de Jesus ele é perfeito, ele é santo. Irmão, o sangue de Jesus ele pega o pecado, pode ser preto igual essa caixa de som, ele deixa branco, uma alva lã, a pura neve, né? Santo é o nome do Senhor. Como você diz que não é santo, meu, você é santo. Você é um homem santo de Deus, você é uma mulher perfeita de Deus. Jesus manda nós ser perfeitos. Em Mateus capítulo 5, versículo 48, o Senhor fala: sede, pois, vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Né? Não adianta, irmão, não dizer, o diabo ele fala isso, sabe por quê?
Sabe por que o diabo ele quer te fazer pensar que você não é santo e nem perfeito? Porque ele vai colocar você em situações que talvez, se você contar uma mentirinha, se você esconder alguma coisa, você vai ser beneficiado naquela situação. Aí você pensa, já que eu não sou santo mesmo, já que eu não sou perfeito, é só um pecadinho bem pequenininho, né? Eu não sou santo mesmo, não sou perfeito, então eu vou fazer isso aqui agora, depois eu peço perdão e está tudo certo, né? Glória a Deus. Ele introduz isso na mente das pessoas para te induzir a pecar, para nos induzir a errar, meus irmãos. Aleluia, né? Santo nome do Senhor. O que João ele fala? Né? Ele fala, aquele que não tem pecado é mentiroso, é claro. Se nós vier para a igreja e disser que nunca pecou, nós estamos mentindo mesmo, né? Santo é o nome do Senhor. Mas ele fala, agora se você conhece a verdade, ele fala, meus filhinhos, escrevo-vos para que não pequeis. Então as pessoas elas pegam um trecho, um versículo e não meditam no contexto inteiro da palavra, né? Ele fala, verdadeiramente ninguém é mentiroso, aquele que disser que não tem pecado, que nunca pecou, né? Mas agora você conhece a verdade, você sabe o que é certo e o que é errado. Então a partir de agora, meu filho, não pega mais não, meu filho, não pega mais não, minha filha, você já sabe o que é certo. Irmãos, a palavra do Senhor ela é tão dura nesse ponto, que o Senhor ele chega a dizer que aquele que peca, tendo conhecimento do pecado, não resta nem mais sacrifício para ele, meus irmãos. Aquele que já provou do dom celestial, aquele que já provou das coisas do Espírito, e ele comete pecado, não tem mais nem sacrifício, irmãos, para ele. Você vai até pedir perdão, mas não vai adiantar, meus irmãos. Santo é o nome do Senhor, porque você está pecando sabendo que não pode fazer aquilo ali. Então você tem que tomar muito cuidado, nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos. Bate palmas para Jesus. Santo é o nome do Senhor. Diante da palavra que nós lemos, diante do que nós meditamos, que escreveu Isaías, nós não podemos brincar de ser cristão, não, meus irmãos. Nós não podemos, não. Quando Pedro, irmãos, ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote, o homem chamado Malco, Jesus ele repreende Pedro, fala, eu poderia clamar mais de 12 legiões de anjos aqui agora, e aparecer na terra aqui agora e ia me resgatar. E poderia ter feito isso, meu irmão, mas ele suportou. Jesus, esses aqui, ó, que debochavam dele, fala então quem é que te agrediu. Ele sabia quem era, ele sabia quem era que ia trair ele antes mesmo de acontecer, já sabia. Então Jesus sabia, irmãos, mas era necessário que acontecesse, né? Ele suportou a afronta, meus irmãos, e muitas vezes o crente, não, se alguém me agredir de um lado, vai levar do outro. Se alguém me xingar, vai escutar também. Se alguém me humilhar, não vou deixar barato não. Que crente é esse, meus irmãos? Que tipo de cristão é esse que não suporta a afronta? Que tipo de cristão é esse, irmãos, que não suporta, que não sofre o dano? Fulano me deu um calote aqui, não vai ficar desse jeito não. Santo é o nome do Senhor. Que tipo de cristão é esse, meus irmãos? Santo é o nome do Senhor. Nós temos que ter o zelo, o amor pelas almas, irmãos. Quando a palavra do Senhor ela fala que nós temos que sofrer o dano, sofrer a dor, é como Jesus sofreu, meus irmãos. Irmãos, algo que o pastor João do Carmo ele sempre fala e é engraçado, é verdade, irmãos. Quem aqui já tomou um tapa na cara por causa da palavra? Faz um sinal com a mão. Que alguém já te desceu a mão na orelha dele por causa da palavra. Quem foi que já levou uma dessa aqui? Santo é o nome do Senhor. Então, nós queremos reclamar do que, meus irmãos? Santo é o nome do Senhor. Quem é que já teve um revólver apontado aqui no meio da cara para negar Jesus? Quem que já teve? E aí, se tiver, o que você vai fazer? E aí? Você vai negar Jesus? Santo é o nome do Senhor. Vai negar o nome dele? E se alguém da igreja te agredir, um desconvertido, se alguém proferir palavras duras contra você, aí, o que você vai fazer? Meus irmãos? Santo é o nome do Senhor. Será que nós somos capazes de perdoar 70 vezes 7? 70 vezes 7, meus irmãos, é perdão demais, meus irmãos.
né? Santo é o nome do Senhor. Mas nós temos que suportar, irmãos. Nós temos que sofrer como Jesus sofreu por nós, as afrontas, né? Uma pessoa, irmão, se ela te agredir de um lado e ela vê que você não fez nada, ela não vai nem querer te agredir do outro lado, não, meu irmão. Como que pessoa é essa? Que homem, que mulher é esse? Que ele não faz nada, eu estou batendo, eu estou xingando ele não está fazendo nada, né? Que tipo de homem é esse? Você vai querer saber que negócio é esse, né? Para Jesus, para o mundo, irmãos, o mais forte, o mais corajoso é aquele que bate. Mas para Jesus é aquele que apanha e suporta. Santo é o nome do Senhor. Para Jesus, irmãos, é aquele que suporta, é aquele que aguenta a afronta, é aquele que suporta, meus irmãos, ser xingado, é aquele que suporta ser desprezado na sociedade. Irmãos, eu perdi muitos amigos, meus irmãos, nessa caminhada da vida aí. Santo é o nome do Senhor, pessoas do mundo que eu conhecia, né? Santo é o nome do Senhor, eu oro a Deus para o Senhor salvar eles. Muitos colegas meus católicos, né? Que eu já falei para eles, irmão, hoje eu sei o que é certo, o que é errado. Nem piso o pé na igreja católica mais, irmão. Sei que todo mundo ali vai para o inferno, né? Eu falo mesmo para ele, aí você perde um amigo mesmo, meu irmão, né? A não ser que Deus tenha um propósito ali na vida dele, ele seja quebrantado. Mas se não, meus amigos, meus irmãos, né? Porque eu já tive amigos também que eu falei isso e a pessoa, opa, absorveu aquilo ali. Ela, opa, será que isso pode ser verdade, né? Porque a pessoa não ia falar um negócio desse à toa. Então nós temos que estar prontos para todos esses tipos de situações, meus irmãos. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Diante da vida, diante da afronta, diante das perdas, nós temos que perder aqui, meus irmãos, para poder ganhar no céu. Glória a Deus. Muitas vezes, irmãos, vocês veem, eu tenho certeza que os irmãos já viram o que está acontecendo em Israel, né? Certeza que ali é guerra, é matança. Israel não é cristão não, meus irmãos, aquele povo. Pior é os que invadiram, que está matando crianças, certo? Mas Israel que está agredindo também, está matando, também não está seguindo a palavra de Deus não, meus irmãos. Porque um crente, ele morre calado. O cristão, ele morre calado, meus irmãos. Pode ser quem for. Pode matar da família dele, pode matar ele, ele fica calado. Ele não pensa em revidar não, meus irmãos. Aquele povo não é cristão também não, né? Olha o que eles fizeram com Jesus, meus irmãos. Eles fizeram isso com Jesus, crucificaram Jesus, o tanto de sinal que Jesus fez lá no meio deles. A Bíblia diz, irmãos, no livro de João, lá no último capítulo, nos últimos versículos do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, que se fosse escrever tudo que Jesus ele fez na terra, não ia caber, não ia ter espaço para pôr os livros no mundo inteiro, não ia caber, né? Nós lemos a Bíblia, irmãos, e nós vemos que em determinado momento eram milhares e milhares de pessoas que chegavam e Jesus curava ali ao mesmo tempo, todo mundo assim. Se fosse escrever a história de cada um deles, no mundo não ia caber, não ia ter espaço para os livros. Imagina o tanto de coisa que Jesus fez, tanto de milagres, tanto de maravilhas, meus irmãos. E olha o que nós lemos, o que ainda fizeram com ele, né? Ali no momento que prenderam Jesus, que Pedro cortou a orelha ali do mal, o Senhor ainda curou, irmãos, colocou a orelha no lugar. O povo viu aquilo ali e ainda fez isso com Jesus, irmãos, né? Jesus estando lá, imagina nos dias de hoje, irmãos. Imagina nos dias de hoje, né? Eles rejeitaram Jesus lá atrás. Eles rejeitam Jesus até hoje, né? E é por isso, irmãos, que muitas coisas que estão escritas na palavra do Senhor, principalmente Apocalipse, vai cumprir só para Israel, irmãos. Tem coisa que é só para lá, é só para aquele povo ver que pela ignorância dele, eles perderam coisa grande, meus irmãos. Só para eles ter a certeza, eles vão ver a multidão com Cristo nos ares, vão ver a igreja com o Senhor, meus irmãos, e eles vão perceber o grande erro que eles cometeram desde quase 2000 anos atrás até os dias de hoje, meus irmãos, né? E não se preocupe não, meu irmão, vai acontecer. O que está escrito na Bíblia vai acontecer. Pode não querer, pode não querer. Quem somos nós para impedir alguma coisa que está escrito na palavra? Aleluia! Glória a Deus! Que nós estejamos, irmãos, preparados a todo momento, meus irmãos, né? Vive com Jesus. Não deixa nada tirar o foco da sua salvação, não, meus irmãos, né? Faz a obra do Senhor, meus irmãos, né? Prega a palavra.
ajuda as pessoas, né? Seja humilde, dê um bom testemunho, meus irmãos, diante da sociedade, né? Ganhe almas para Jesus, né? Quando você vê uma pessoa sedenta, prega a palavra, meus irmãos, porque tem muita gente que está necessitado, meus irmãos, de alguma palavra. Mas muitas vezes os cristãos, os crentes, eles ficam ali reprimidos, com medo de falar, né? Claro que nós não vamos falar com ignorância, né, irmãos? Com ignorância, com ego, com as pessoas, mas dizer a verdade, ô fulano, né? Irmãos, um dia um rapaz espírita e um macumbeiro, irmãos, de frente para mim, assim, ou dois, falou, quer dizer que nós vamos para o inferno? Eu falei, vai. Se você não se converter a Jesus, você vai queimar tudo no fogo do inferno. E eles já estavam tudo bravos já, meus irmãos, né? Santo é o nome do Senhor. Aí ele virou para mim e perguntou assim, o rapaz que é espírita, e seu pai e sua mãe? Eu falei, se ele não se converter, se ele não se consertar, vai queimar no fogo do inferno também, né? E aí ele, opa, então quer dizer que o negócio é sério então, né? Aí, irmãos, eles acalmaram na hora, irmãos, porque nós não temos que passar a mão no pecado de ninguém, na cabeça de ninguém não, meus irmãos. Você ama seu pai, ama sua mãe, ama seu irmão, ama sua família, ama. Eu amo também. Quando eu falo do meu pai, minha mãe, eu chego e já começo a emocionar, né? Mas aí eu vou dizer que eles vão entrar no céu de qualquer jeito. Eu vou blasfemar contra a palavra de Jesus. Eu sou louco de fazer um negócio desse, meus irmãos. Se não se consertar, vai queimar no fogo do inferno, meus irmãos. Não adianta não, pode ser quem for. Ah, a pessoa nunca matou ninguém, nunca roubou, nunca usou droga na vida dele. Está obedecendo a palavra? Ah, não está. Vai queimar no fogo do inferno, meus irmãos, e pronto. Doa quem doer, vai queimar no inferno, né? Santo é o nome do Senhor. Nós não temos que rodear não, irmãos. O que é certo, irmãos, né? Jesus não veio brincar na terra. Qual foi a piada que você viu Jesus contando na Bíblia? Me fala uma passagem aí que Jesus contou a piada, né? Me fala uma passagem que nós vemos Jesus caindo na gargalhada nessa terra, brincando com o povo, se divertindo com o povo. Cadê? Onde que Jesus brincou? E nós, meus irmãos, o próprio Deus desceu na terra. Olha a humildade, irmãos. O maior exemplo de humildade que nós temos é Jesus, irmãos. É o maior exemplo. É o maior exemplo de humildade, irmãos, é Jesus. Jesus é o maior líder. É o maior exemplo que nós temos, irmãos. Sendo Deus, descer da terra e suportar tudo isso, né? Jesus trabalhou, Jesus teve enfermidade, né? Jesus sentiu dor na carne. Sentiu, meus irmãos. Jesus trabalhou. A palavra do Senhor diz que ele fazia também, ele era carpinteiro, também como o pai dele. Não é esse o carpinteiro, filho de José, né? Era Jesus, ele trabalhou também, meus irmãos. Santo é o nome do Senhor, não durante o ministério, os 3 anos, mas antes disso ele experimentou de muita coisa na vida, para ele sentir o que nós passa também. Por isso que ele nos entende tão bem, meus irmãos. É por isso que ele é misericordioso de tamanha forma com nós, porque ele entende tudo. Você fala para Jesus, ô Jesus, eu estou cansado, Jesus, trabalhei tanto hoje, né? Santo é o nome do Senhor. Aí Jesus, aí você fala, não vou na igreja hoje não, estou cansado. Aí Jesus fala para você assim, que dia que eu deixei de ensinar porque eu estava cansado? Qual foi o dia? Qual foi o dia que eu deixei de pregar a palavra por causa do cansaço, né? Santo é o nome, é um líder maravilhoso, irmãos. A igreja católica tem um líder mundial deles, é o Papa. É o Papa. Para eles é tudo, mas o líder mundial da igreja chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o líder, é Jesus. Jesus é o líder da igreja na terra, meus irmãos. Ele é o maioral, ele é o sumo sacerdote perfeito de Deus. É o maior exemplo que nós temos a seguir. Tanto que Paulo fala, ó, eu estou imitando Jesus, vocês também fazem do mesmo jeito. Imita Jesus também, faz igual ele, né? Santo é o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E olha a humildade de Jesus, irmãos. Irmão, nós temos que ser humildes, irmãos. Quando nós acharmos que nós estamos sendo humildes demais, está pouco aí, né? Humilde, irmãos. Chora na presença do Senhor, né? Tenha mansidão, né, irmão? Santo é o nome do Senhor. Tem hora que a gente precisa ser mais incisivo, né? Tem hora que a gente precisa falar com mais firmeza, mas não com ignorância, irmãos. Quando você fala com uma pessoa, se você não mudar, você vai para o inferno, sim.
é verdade. Não é que você está sendo ignorante, você está sendo firme, você está sendo sério, você está sendo verdadeiro. Irmão, santo é o nome do Senhor. Jesus não veio por brincadeira, irmãos, e nós não podemos brincar de ser crente, não. Não brinca não, meus irmãos, com a salvação. Abraça mesmo, pega Jesus, clama a Jesus, fala, Senhor, não deixa eu perder essa salvação por nada. Meus irmãos, eu falo sempre, Jesus, lembra de mim no seu reino aí, igual falou aquele homem que estava preso na cruz, ao lado direito de Jesus. Lembra de mim, Senhor, não esquece não. Olha eu aqui, Jesus, eu sou pequeno, olha para mim, não me deixe de fora do teu reino, não, Jesus. Irmãos, santo é o nome do Senhor, que alegria, meus irmãos. Jesus é maravilhoso, Essa mensagem parece loucura para muita gente. Tem muitas pessoas que não gostam nem de falar do que Jesus passou, porque ele não consegue ler, ele não consegue aceitar, irmãos, que Jesus passou por aquilo ali. Sabe por quê? Porque muitos cristãos, eles querem ter o melhor da terra. E aí quando você vê Jesus, era desprezado. Jesus era feio na terra, aparência de homem, porque ele não tinha parecer nem formosura. Olhava para ele e não via beleza nenhuma. Então ele era feio, ele não tinha olho azul, como o povo diz aí, nem cabelo grande, não tinha nada disso não, ele era feio, não tinha beleza nenhuma, o povo olhava para ele e não tinha desejo nenhum na aparência de Jesus, e assim o crente tem que ser, meus irmãos, Ontem mesmo, um rapaz visitando a nossa congregação, aí ele estava com um cordão assim no pescoço, com a cruz assim. Aí meu irmão, você acha que isso é errado? Aí eu perguntei, qual é a utilidade disso aí, meu irmão? Isso aí é só para decorar o corpo, Santo é o nome do sol, está aí para te enfeitar, só para isso, só para o povo olhar, opa, o cordão, será que é de ouro, será que é de prata? Santo é o nome do Senhor. Aí a roupinha apertada. Irmãos, o mundo tem que olhar para nós e ver, ali vai um servo do Senhor, ali é uma mulher de Deus, ali é um homem de Deus, só de vestimenta, só pela veste, Santo é o nome do Senhor. O mundo inteiro, todas as profissões, irmãos, não digo nas empresas um pouco menor, talvez com poucos funcionários, mas lá onde eu trabalho, tem uniforme para todo mundo, irmãos. Santo é o nome do Senhor. Na corporação da polícia, na medicina, todo mundo é uniformizado. Aí o crente, ele acha que não tem uma veste que ele tem que usar para mostrar que ele é crente, irmãos? Então a ignorância do povo. Aí o rapaz, ele estava com a roupa toda apertadinha, dava para ver os braços dele, Opa, homem forte, musculoso, Aí eu falei para ele, esse tipo de... Não assim, não falei, esse tipo de velho. Falei para ele, o cristão, ele não tem que usar uma veste que chama a atenção das pessoas para ele. Você tem que chamar a atenção das pessoas para aquilo que você representa. A partir do momento que uma pessoa ela passa no concurso, ela passa a representar aquela instituição, Ela é representante daquela instituição. A partir do momento que você aceita Jesus, você é representante de Jesus na terra. Então nós temos que fazer jus desse cargo que o Senhor nos entregou, meus irmãos. É muito sério, é muito grande, Santo é o nome do Senhor. Então, irmãos, se a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite, pode bater palma para Jesus. Não brinca não, meus irmãos, de ser cristão. Não fica contando piadinha, brincadeirinha. Não perde tempo com isso não, meu irmão, porque